Oi, pessoal. Mais uma vez estamos aqui para o podcast Corporativo SA. Hoje nós temos uma convidada especial, que é a Lorena Madureira. Lorena é pedagoga com especialização em psicopedagogia, especialização também em educação especial, arte terapeuta. E aí nós vamos bater um super papo sobre inclusão, sobre diversidade. E eu acredito que a Lorena vai esclarecer muitas coisas que nós ainda precisamos aprender, por exemplo, sobre o autismo, como as empresas lidam, né, com portadores de deficiência dentro das organizações. E eu tenho muita satisfação de ter hoje a Lorena aqui conosco nesse bate-papo. Lorena, querida, seja muito bem-vinda. Obrigada, Eleonora. É um prazer estar aqui. É um prazer poder falar um pouquinho sobre o meu conhecimento em relação ao autismo, à educação, os processos de inclusão de pessoas na sociedade como um todo, né? Não só no espaço escolar, mas eles também precisam estar em outros espaços, né? Eu acho que esse é um dos nossos maiores as nossas maiores buscas na inclusão, para que essa inclusão social ocorra. Eu quero te perguntar, porque eu acho que é importante a gente saber que trajetória é essa que te levou para a educação especial e para esse nicho, né? Porque eu vejo que você se dedica muito aos autistas, né? E como é que você descobriu a educação especial? Foi há 10 anos atrás. Eu, antes mesmo de iniciar a faculdade de pedagogia, eu já vinha do magistério, então comecei a trabalhar muito cedo como professora. E observando as crianças, havia um em específico que me chamava atenção, né? Ele era uma criança que destoava ali das outras em questões de desenvolvimento. E a gente desenvolveu um vínculo muito forte. E ali eu fiquei encantada, porque eu não sabia sobre autismo, eu nunca tinha ouvido falar, assim, de forma tão perto de mim. E aí eu, na faculdade, fui aprofundando esse conhecimento, dando aula, ao mesmo tempo que eu ia fazendo faculdade, eu ia para a escola dar aula e vendo aquela prática acontecer, né? E também me identificando em muitos espaços. A pedagogia, ela chegou em mim não por um desejo, né, mas porque eu hoje entendo que era o melhor que podia acontecer para mim. Eu fui uma criança com muitas dificuldades de aprendizado. Então, quando eu fui me identificando, eu fui entendendo que aquele caminho ele era revoltoso, né? Então, eu cheguei aqui hoje muito plena, mas por um espaço de muita revolta também, né? E quando eu fui observando que muitas crianças, elas tinham seu potencial, mas era um potencial não considerado, né? Eu ia me identificando e me gerando mais tristeza, mais angústia. Eu queria fazer mais por elas. E no meio da faculdade eu descobri a psicopedagogia, né? Foi até o meu orientador, o Marcos, e eu falei para ele que eu queria fazer psicopedagogia, eu queria me aprofundar nesse assunto específico da educação especial. Porque logo depois eu saí dessa escola que eu dava aula e fui fazer a mediação escolar. Inclusive, estava na mesma época fazendo pedagogia empresarial. É verdade. A Lorena, ela fez pedagogia empresarial com a gente. Ela tem o certificado lá da Litec e foi muito bacana, foi muito Sim. bom. Então, ao mesmo tempo que eu estava fazendo com vocês aulas, aprendendo sobre o mundo corporativo, porque era a minha intenção Sim. voltar para a área adulta, né? Não tem jeito, a infância me pegou. E aí eu fui fazer a mediação escolar. Eu me aprofundei muito na mediação escolar, justamente com pessoas autistas, né? Ali eu fui entendendo sobre a estrutura educacional, a estrutura de uma escola particular, a estrutura de como é ter um aluno autista, nível 2, nível 3 de suporte, como trazer essa observação sensível de que pessoas autistas, elas têm grandes potencialidades, né?
E até então, nesse momento, quando eu inicio, eu sofro muitos baques em ver que a vida não é linda, né? Você lida com a exclusão. Eu era uma adulta funcional que estava ali mediando uma criança autista, nível 2 de suporte, mas que também era excluída, né? Eu não era nem profissional da escola, eu era profissional dos pais. Então eles precisavam de alguém que ajudasse essa criança a ser incluída nesse espaço, de forma digna, né? E eu fui entendendo que eu precisava dar continuidade nesse trajeto que teve muitos altos e baixos, não é um trajeto fácil, né? Você se depara com uma sociedade que ainda tem muitos paradigmas, uma sociedade que é muito capacitista, uma sociedade que ainda não está pronta, né? Mas que a gente não pode parar. A gente não Sim. pode esperar, sentar e falar uma hora eles estarão prontos. A gente tem que fazer isso acontecer entre troncos e barrancos. E hoje você, inclusive, faz atendimento, não é Sim. isso? E aí eu me voltei para psicopedagogia, que era o que eu queria, né? E hoje eu atendo, eu sou psicopedagoga clínica institucional, mas atendo na parte clínica, tenho o Alfabetiza, que é o meu espaço de atendimento. E a gente vai abrangendo, né, esse conhecimento, não só para o autismo, mas para a neurodivergência.